Galera, chegamos então num tema que está sendo muito explorado nas provas. É sobre os fungos. Os fungos têm aparecido bastante, principalmente devido à sua importância, tá? Então, a importância dos fungos, ele tem várias importâncias para a humanidade, né, e para a natureza. Então, essa importância vem sendo cobrado muito no vestibular. Então, muita atenção, principalmente nesse quesito, né? Tem gente que fica preocupado com reprodução dos fungos, com classificação, isso tem caído muito pouco, tá? Hoje a tendência das questões é voltar mais para a função, para a importância, beleza? Então vamos lá fazer essa aula sobre a apresentação do reino fungi para vocês. Vamos lá. Então, reino fungi, tá? Os fungos, né, estão literalmente em todos os lugares da Terra. O seu impacto ecológico não pode ser subestimado, pois junto com as bactérias heterotróficas são os principais decompositores da biosfera. Certo? Os decompositores são necessários à continuidade da vida quanto os produtores de alimento. Peter H. Reeve. Então, aqui o Peter descreve assim, com muita objetividade, a importância, né, dos fungos, como eu disse para vocês, e é isso que vem sendo cobrado muito, né, nas provas. Os fungos vêm sendo muito estudados, o emprego dele em nosso benefício. Tá? Então, as características gerais dos fungos são eucariontes, tá? Eles podem ser uni- ou pluricelulares, certo? Possui parede celular constituída de quitina, um polissacarídeo, o único polissacarídeo que tem nitrogênio na composição. Tá? A quitina também é encontrada no exoesqueleto dos artrópodes. Tá? Os fungos pluricelulares são formados por células alongadas que formam estrutura filamentosa chamada hifas. Então, esse nome aqui, hifas, só vai encontrar um fungo. Ouviu falar em hifas, está falando de fungo, galera. Tá? O conjunto de hifas, o entrelaçamento dessas hifas forma o micélio, que é conhecido popularmente como o corpo de frutificação do fungo. Tá? São heterotróficos, todos eles, e aclorofilados, galera. Fungo não realiza fotossíntese. Todos os fungos, independente da cor que ele apresenta ter, são heterotróficos. Tá? Não possui clorofila. Material de reserva energética dele é o glicogênio, igual ao dos animais. Tá? Então, observe que os fungos têm uma parede celular como os vegetais, só que a dos vegetais é de celulose e o do fungo é de quitina, e eles armazenam glicogênio como os animais. Durante muito tempo não sabia aonde colocar os fungos por causa dessas duas características. Ele vai para o reino vegetal ou para o reino animal? Reino vegetal por causa da parede celular, mas armazena glicogênio como animal. Então, até criarem um reino específico para eles. Então, a maioria são saprófitas, atuam sobre cadáveres, né? A digestão é extracorpórea, lançam enzimas nesses cadáveres, por exemplo, e depois eles vão absorver os nutrientes que foi digerido externamente. Para desenvolverem, é necessário haver umidade, então, eles têm que ter umidade, pois a água é o veículo de transporte dos nutrientes digeridos para a célula fúngica. Tá? Muitos fungos são parasitas de plantas e de animais e podem causar doenças nos seres humanos. Vamos ver isso com mais calma. Tá? A reprodução assexuada, exsexuada, não é ou não, exsexuada. Tá? Ambiente terrestre úmido, sombreado e também aquático, onde a gente encontra os fungos. Então, aqui, a estrutura geral de um fungo pluricelular. Tá? Aqui, as hifas, as células alongadas, o conjunto dela forma o micélio, e a parte que sai, nesse caso de um basídio miceto, sai aqui para fora do solo, né? É a parte que a gente chama de corpo celular, estrutura reprodutora, e aqui embaixo, aonde são produzidos os esporos. Tá certo?
Hifas são estruturas típicas dos fungos pluricelulares, tá? Lembra que tem unicelular, não vai ter hifa, tá? As hifas surgem a partir dos esporos e crescem juntas e emaranhadas, constituindo uma massa de filamentos denominado micélio. Nos fungos, o micélio pode ficar escondido abaixo da superfície do substrato, tá? Ou no nutriente, solo, etc., e formando um micélio externo, que é o corpo de frutificação. Ou pode aparecer na superfície, caso em que as hifas formem estrutura complexa, denominado corpo de frutificação, como ocorre no cogumelo e na orelha de pau. Eu falei para vocês, os basidiomycetos. Tá? Então, aqui, estrutura geral de fungos pluricelulares, mostrando o corpo de frutificação. Tá? Observem como eles são muito bonitos. Entre esses fungos aqui, talvez o mais conhecido é a Amanita muscaria, que é um fungo perigoso, tá? Mas a orelha de pau, certo? Vários outros tipos de fungo aí, são muito chamativos. Estrutura geral do fungo pluricelular, classificação das hifas. Existem dois tipos de hifas. Um tipo de hifa chamado cenocítica ou aseptadas, tá? Esse longo filamento, ele é multinucleado. Vários núcleos haploides ficam dispersos no citoplasma comum. Não tem nada dividindo eles, não tem nenhum septo dividindo eles. São aseptadas, também chamadas de cenocíticas. E tem as hifas septadas, tá? É um longo filamento, só que ele é subdividido com compartimento. E tem ainda as dicarióticas, possuem dois tipos de núcleos haploides geneticamente diferentes dentro da mesma hifa. Aqui são vários tipos de núcleo, mas todos iguais, geneticamente iguais. Aqui geneticamente diferente. Tá? É diferente. Nessas hifas, aqui eu estava falando para vocês, nas monocarióticas possuem núcleo haploide geneticamente idêntico dentro da mesma hifa. Tá? Então aqui, ó, sem septo, então é cenocítica ou aseptada, esse tipo de hifa aqui. E aqui as hifas, ó, os septos, tá vendo? Dividindo, pode ter com dois, esses dois podem ser geneticamente iguais ou podem ser geneticamente diferentes. Septos não são completos, existe essa abertura aqui, ó, tá vendo aqui, ó, uma aberturazinha, tá? Os poros permitem o movimento de organelas e outros materiais por dentro da célula. Então, essa aqui é uma célula alongada, tá? Estrutura geral das hifas. Então, aqui nós temos uma hifa. O septo aqui, ó. Aqui a hifa aqui, ó. Tá? Então, aqui nós temos um núcleo em cada septo. Tá? Então, ela é chamada de monocariótica. Certo? E essa aqui é chamada de dicariótica porque tem dois núcleos em cada septo. Núcleos haploides geneticamente diferentes dentro da mesma hifa. Dicarióticas. E as núcleos haploides geneticamente idênticos dentro da mesma hifa são monocarióticas. Formado os fungos unicelulares, as chamadas leveduras, né? Saccharomyces cerevisiae. Né? Então, da cerveja. Então, formado por uma única célula, levedura, chamada de leveduras, não formam hifa nem micélios, geralmente possui forma ovalada ou esférica, são chamados genericamente de leveduras, muitos realizam fermentação na ausência de oxigênio, reproduzem assexuadamente por brotamento. Principal representante, levedura da cerveja. Tá? Principais grupos do fungo, a classificação, é esse grupo aparecendo agora, mais recentemente, Cryptodiomicotas, tá? Chytridiomycetos, tá? São esses aqui, os zigomycetos, os ascomycetos, os basidiomycetos, tá? Então aqui vem um cladograma mostrando como é que vai surgindo todas essas. Observem aqui que os chytridiomycetos, eles são os zoócitos flagelados, tá? E aqui veio outro sem flagelo. Esses aqui todos são sem flagelos, tá?
Então, se é flagelado, ele vive na água, né? Deduz-se. Tá? Os basidiomicetos. Antigamente, tinha um grupo que a gente chamava de deuteromicetos, ou deuteromicotas. Tá em desuso. Nesse grupo se colocava os fungos que a gente não sabia como é que eles se reproduziam. Também era chamado de fungos imperfeitos. Tá? Então, aqui representantes dos quitridiomicetos, tá? Vivem na água, são flagelados. Tá? Eles são, maioria aquáticos, unicelulares ou multicelulares, formam hifas cenocíticas aceptadas, células flageladas, vivem na água, né? É a característica deles. Alternância de geração, tá? Uma geração, são saprófitos, parasitas. Esse fungo aqui, ó, Batrachadictium, eles estão colocando em risco os anfíbios no planeta, tá? Causando uma doença chamada quitridiomicose. Aqui os zigomicetos, como são lindos esses fungos, ó, tá? Zigomicetos, muito bonitos, aqui cultivado numa placa de Petri, tá? As características dos zigomicetos: não formam corpo de frutificação, são pluricelulares, as hifas são cenocíticas, são aceptadas, são terrestres, saprófago, alimento de matéria orgânica morta, já falei isso para vocês. Principal representante são o bolor preto do pão, Rhizopus, tá? Desenvolve, aqui quando você deixa o pão amanhecido, um pão de vários dias ali, vai aparecer aquela cobertura nele meio azulada, meio esverdeada, aquilo é o Rhizopus, né? O bolor preto do pão, tá? Em bolo, biscoito, frutas envelhecidas. Aqui é ele, tá? Então ele pertence, o bolor do pão pertence aos zigomicetos. Bolor é um nome também comum para fungos, né? Olha aqui, ó, tá? Aqui no moranguinho, ó. O fungo é um dos maiores competidores por alimento com a gente, né? Eles atacam muito nosso alimento. A reprodução assexuada é a mais comum. As hifas originam o esporângio. No interior do esporângio são produzidos os esporos. Os esporos são carregados pelo vento. Ao cair em ambiente favorável, úmido, né? Germinam, produzindo novos micélios. Então aqui, ó, ele vai liberar o esporo. Aqui é o esporângio, tá? Na extremidade da hifa forma o esporângio. Aqui dentro forma o esporo. Vai levar o esporo. Ele vai cair em ambiente adequado, úmido, né? Sombreado. Certo? Vai germinar. Vai formar novas hifas. Formando micélios, vai fechar o ciclo. Essa é a reprodução assexuada do zigomiceto. Reprodução sexuada dos zigomicetos. Acompanhe aqui o número, tá? E acompanhe aqui a descrição. Então, essas hifas de tipos sexuais diferentes, usa-se sexo mais e menos, tá? Para não ser macho e fêmea, tá? E elas vão crescer uma em direção à outra. Tá? Aqui o 1. Tá? No 2, elas vão se tocar. As extremidades vão desenvolver formando o gametângio. Tá? Então, como ela veio aqui, o gametângio haploides. Tá? Aí aqui no 3, os gametângios e depois o gameta dentro se fundem. Então, os gametângios vão se fundir, depois os gametas dentro deles vão se fundir. Então, N com N vai formar 2N. Tá? Estrutura 2N vai formar o zigosporângio. O zigoto resultante se desenvolve formando o esporângio, zigoesporângio, que amadurece, libera novos esporos, tá? Que vai passar por meiose, formar então aqui a hifa, que vai formar o esporângio, que vai liberar o esporo, que vai crescer, fechar o ciclo. Então, haploide. Essa aqui é a fase haploide do ciclo. Essa é a fase diploide do ciclo, tá? Que é 2N. Aqui tem 2 núcleos N, mas o núcleo que está se juntando ainda, não formou o indivíduo, tá? A fertilização é que vai originar o indivíduo. Os ascomicetos, olha, também são muito bonitos, né? Principalmente esse aqui, ó, aspergilo, né? Aí, ó. Então, fungos uniopluricelulares, tá?
Forma um corpo de frutificação denominado ascocarpo. Tá? Os unicelulares são representados pelas leveduras. Alguns são comestíveis, como as trufas, né? Alguns são utilizados na indústria de bebida, como eu disse para vocês, a levedura da cerveja. Então, observe que eu estou falando aqui de importância, tá, gente? Que eu falei para vocês que é cobrado na prova. Principais representantes: tuber SP, mais conhecido como trufa, usado na culinária. Penicilina notatum para produzir a penicilina, antibiótico. Tá? Então, aqui é a importância, o que tem cobrado na prova. O cabernet para produzir o queijo, né? Roquefort para produzir queijo. E o que vai produzir a cerveja, o fermento, bebida alcoólica e fermento. Tá? Então, aqui as trufas, o penicilinos, tá? Aspergilo do queijo. A reprodução assexuada das leveduras, como eu disse para vocês, por brotamento. Aqui ela é uma foto real e aqui é a esquema. Então ela vai ter vai brotar aqui, como se fosse uma protuberância, que pode permanecer nela ou pode se saltar. Tá? São geneticamente iguais. As leveduras por mitose geram novas células, broto ou gemas. Ao se desenvolver, o broto pode separar no seu progenitor ou pode permanecer unido formando colônias. Tá? A reprodução sexuada dos ascomicetos. Do mesmo jeito, acompanhe aqui o número 1, o 2, aqui no sentido anti-horário, que a gente vai descrevendo para vocês. Tá? Então, a fusão das hifas, micélio primário, NN, fusão de hifas, tá? Chamada de plasmogamia. O plasma vai se fundir, tá? Hifas monocarióticas, tá? Com formação de hifas dicarióticas. Aqui as hifas dicarióticas, tá? 2 núcleos cada septo. Micélio secundário, que é o micélio primário. Haploide, o micélio secundário é haploide, mas com 2 núcleos já, tá? As hifas dicarióticas desenvolvem e formam o corpo de frutificação, o ascocarpo. Está aqui, tá? O corpo de frutificação, ele vai... algumas hifas fundem o seu núcleo, tá? Formando um zigoto diploide. Então, vai formar aqui, um vermelhinho, um verde, um vermelhinho, um verde. Vai formar um só, diploide. Vai sofrer meiose. Cada indivíduo desse diploide, ao sofrer meiose, vai formar 4 núcleos, tá? E depois, esses 4 núcleos que se formam por mitose, cada um deles sofre, por meiose, sofre mitose, formando 8 núcleos. Tá? O zigoto se divide por meiose, originando 4 células haploides. Cada célula haploide se divide por mitose, formando no final 8 esporos. Tá? Esses esporos, né, a germinação e desenvolvimento, formam as hifas monocarióticas que vão se fundir, fechando o ciclo. Então, essa é a reprodução sexuada dos ascomicetos. E, por fim, os basidiomicetos, tá? Conhecido como cogumelos. Tá? Vários exemplos deles aí também. Então, a característica forma um corpo de frutificação, denominado basidiocarpo. Também é mais conhecido como cogumelo. Tá? Possui hifas septadas. Alguns eliminam substância mal cheirosa para atrair insetos, os quais dispersam seus esporos. Serve como agente de dispersão dos esporos. Alguns cogumelos possuem substância alucinógena, são utilizados por tribos indígenas e rituais religiosos. Né? O psilocybe. Muitos são utilizados na gastronomia, o champignon, tá? Principais representantes, Psilocybe mexicano, alucinógeno, tá? Agaricus campestre comestível, conhecido como champignon. Poliporos, orelha de pau, tá? E orelha de pau aqui e aquele perigoso lá, o alucinógeno. Parece muito com o venenoso. Muita pessoa morre achando que está pegando alucinógeno, está pegando o venenoso. A reprodução sexuada dos basidiomicetos. Acompanhe pelo número aqui, a fusão dos micélios compatíveis, tá? Germinação de esporos
e fusão dos micélios monocarióticos haploides, tá? Vai formar micélios dicarióticos e hifas dicarióticas, tá? Porque vai ter dois núcleos, ó, aqui tem um amarelinho e um vermelho, vai prestando atenção. Tá? Então, dicariótica, tá? E aí forma o corpo de frutificação, desenvolve aqui embaixo, desse tipo um guarda-chuvazinho, tá? O corpo de frutificação, tá? Vai ter a fusão dos núcleos, tá? Vai dar um zigoto diploide, tá? Aqui um zigoto diploide. Esse zigoto diploide vai sofrer meiose, portanto, igual das algas, vai ter uma meiose zigótica, reducional. Vai dar origem a 4 núcleos, tá? Sofre meiose, originando 4 basidiósporo ou esporos. Este, quando amadurecem, são liberados e iniciam um novo ciclo. Observe aqui que nos basidiomicetos só forma 4 núcleos. Depois da meiose não tem mitose. Lá no ascomicetos, depois da meiose tem a mitose, porque forma 8. Ok, galera? Os deuteromicetos são aqueles fungos que a gente não sabia onde colocar, colocava nesse grupo que está em desuso. Tá? Características, os fungos que ainda não foram classificados em nenhuma das 3 categorias anteriores nesse grupo. Os fungos desse grupo são chamados de imperfeitos, por abrigar espécie cuja posição taxonômica ainda não foi definida, pode ser uni ou pluricelulares. São encontrados nos mais variados ambientes. Aqui, então, voltamos para a importância dos fungos, tá? Que eu destaquei para vocês no início da aula, que é o que vem sendo cobrado nas provas, ok? Então, decomposição da matéria orgânica junto com as bactérias são os principais decompositores, como lá na abertura da aula, né, o Peter dispõe isso, né? Eles são tão importantes quanto os produtores de matéria orgânica, tá? Ao ser decomposta, então aquilo na cadeia alimentar, né? Os produtores produzem matéria orgânica, os decompostos decompõem e aí volta de novo para os produtores, formando o ciclo da matéria, tá? A gente chama de ciclagem. Gastronomia, como já foi dito, são usados para alimentação humana, mais de 200 tipos de fungos. Champion é o mais cultivado e possui valor econômico. As leveduras são empregadas para a fabricação de bebida alcoólica e na produção do fermento para fazer as massas do pão, da pizza. Tá? O fungo penicilino, roquefort e camembert são utilizados para a fabricação de queijo, roquefort e camembert, né? Grande valor econômico. A importância do fungo em relação a doenças, né? Chamada de micoses. Nós temos, a micose são candidíase, causada pela espécie Candida albicans, ser branco, né? Inflamação da vagina, que causa corrimento espesso, tipo nata de leite, geralmente acompanhado por coceira e irritação extensa. Olha aqui, ó, tá? O sapinho na boca, né? Surgimento de pontos brancos, escamosos, semelhante a queijo, que cobre toda ou parte da língua e da gengiva, a mais intensa na bochecha e às vezes no lábio, tá? Frieira, o pé de atleta, tá? Causada pelos fungos do gênero Trichophyton, tá? Sintam aparecimento de bolha e rachadura, especialmente na pele entre os dedos dos pés, muita coceira e ardor na região afetada, né? Chama pé de atleta porque geralmente o calçado não transpirava, hoje já transpira, né? Diminuiu bastante esse problema, tá? Importância dos fungos com doenças nas plantas. Parasitismo na planta, ferrugem no café, por exemplo, né? Mata as folhas, né? Os folhares. O esporão do centeio, causado por fungo parasita que ataca o centeio, os quais se extraem diversas substâncias de uso medicinal. É um fungo conhecido por ser alucinógeno, uso fabricação do LSD. Tá? Antibiótico, como foi dito, da penicilina, né? Os antibióticos, substâncias que matam bactérias, foram obtidos a partir do ascomiceto, do gênero Penicillium, em 1928. Desde então, os fungos têm sido utilizados constantemente na fabricação de medicamentos antimicrobianos. Associações mutualísticas. As micorrizas, associação entre raízes de plantas e fungos. Tá? A raiz vai fornecer açúcar para os fungos e os fungos vão aumentar a superfície de absorção de sais minerais do solo. Tá?
Os líquens, associação mutualística entre algas e fungos. As algas alimentam os fungos com da sua fotossíntese, né, da sua fotossíntese, e os fungos absorvem água e sais minerais no ambiente seco. Geralmente, as algas são as cianobactérias, tá? Tá, já falei isso. Então, galera, é isso. Essa última parte da aula, ela se reverteu praticamente na parte mais importante, né? Como eu disse na abertura, o que vem sendo cobrado sobre fungos é a sua importância, a sua aplicação pelo homem, né, na natureza. E falamos um pouco sobre a reprodução, porque muitos candidatos ficam ansiosos com a questão da reprodução dos fungos e tal, então nós falamos também sobre ele. Mas volto a repetir, o mais importante aí é a sua função, o seu emprego pela humanidade e na natureza, ok? Bye, bye. Fiquem em casa, fiquem bem e até a próxima. Fui!